quero conversar com especialistas do setor sobre vários problemas que o setor elétrico está passando. E o problema mais sério, na minha opinião, é o problema do fim das concessões de transmissão e geração, principalmente no setor elétrico brasileiro. Pode passar, por favor? Eu vou recorrer aqui a uma questão que os ambientalistas geralmente não consideram. Os ambientalistas, quando criticam alguma forma de geração, eles raramente olham esse detalhe. É o quanto cada fonte dessa gera de energia em comparação a quanta energia foi necessária para construir cada fonte dessa. Quanto de energia você gasta para construir uma usina térmica e quanto é que ela devolve na vida útil dela. Quanto é que você gasta para construir uma usina eólica e quanto é que ela devolve na vida útil dela. Evidentemente, se uma fonte gasta mais energia para ser construída do que ela pode gerar na vida útil dela, então não vale a pena construir. Então, vocês reparem aqui que as hidroelétricas elas são um ponto fora da curva completamente. Por quê? Não é só porque ela gera com água, que faz a custo de operação dela ser muito baixo. É porque ela dura muito tempo. Então, você tem usinas nos Estados Unidos que estão funcionando há 140 anos. Aqui no Brasil, nós temos usinas há quase 100 anos. A usina de Henry Borden, por exemplo, foi inaugurada em 1926. Em 2026, ela terá 100 anos, funcionando continuamente. Então, essa questão ela nunca é considerada pelos ambientalistas. E por que isso aqui está por trás da questão das concessões? Bom, é exatamente por isso. O que eu faço quando eu concedo uma usina hidrelétrica para alguém, ele investe em certa quantia de dinheiro, ele recebe de volta essa quantia de dinheiro num certo tempo, esse tempo não é 100 anos, é muito menos, 20, 30 anos, e a pergunta é quem é que fica com a energia que vai continuar sendo gerada depois que ele já se pagou. É a questão da energia velha. Então, o que está em questão no Brasil hoje é que vão vencer as concessões das empresas estatais, principalmente das empresas estatais. E a gente precisa saber o que a gente quer das empresas estatais. Eu vou tentar mostrar para vocês que, na realidade, há um grande dilema aqui nessa questão. Pode passar na frente? Então, repare, a gente tem que tomar cuidado. Por que tem uma faixa? Porque são vários exemplos que estão, até 120. Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente cita alguém, porque geralmente acham a gente que nós somos estatizantes. Então, isso aqui é insuspeito. É a Agência Internacional de Energia. Vejam o que a Agência Internacional de Energia diz. Ela diz que a maioria das hidrelétricas pertence a Estado. Eu nem sabia disso. A maioria das hidrelétricas no mundo pertence ao Estado. Outras são investidores, como algumas dos Estados. Quase todas foram construídas sobre o sistema de garantias de Estados, contrato a longo prazo, e só assegurava uma taxa de retorno aceitável aos investimentos. No mercado competitivo, a estabilidade de receita não é garantida, dado que as hidrelétricas têm vários anos de planejamento, flutuação de preço tipo desse sistema acaba por favorecer outras formas de geração. Para construir uma usina térmica, você demora uns 3, 4 anos. Para construir uma usina hidráulica, você demora às vezes 5, 6 anos, às vezes até mais. Então, por que construir usina hidráulica? A razão é puramente técnica. É porque uma usina hidráulica é igual uma torneira. Você, para diminuir a geração, você fecha a torneira, para levantar a geração, você levanta. Por exemplo, aquele apagão que teve nos Estados Unidos, que demorou uma semana para voltar, por quê? Porque a base daqueles estados do norte são todas nucleares, né? Estão na moda. Quando uma nuclear desliga, para você voltar a ela, é complicado. Né? O Guedes pode explicar até melhor que eu. Então, esse retorno, esse acompanhamento da carga das hidráulicas é enorme. Então, a vantagem é essa. Agora, elas estão sempre em desvantagem em relação às outras formas de geração. Mas lá, como é que é o mundo em termos de quem tem energia hidrelétrica e quem não tem, né? Eu só tirei aqui o país mais hidrelétrico que não está aí, é o Paraguai. Nós garantimos ao Paraguai a condição de 100% hidrelétrica.
Mas a Noruega é a mais hidrelétrica, depois o Brasil. Reparem que vai decrescendo rapidamente. Pode passar para frente? O fator de capacidade é o seguinte: o quanto cada país consegue produzir para uma certa capacidade instalada. Quando você tem uma capacidade instalada, você não consegue produzir de eletricidade, você não consegue produzir 100%. Porque às vezes não tem água. Então, a Venezuela é um dos países que tem maior capacidade, ou seja, as usinas estão todas na base, estão sempre funcionando. Aqui o Brasil, depois o Canadá, a Noruega vai decrescendo, e ali no lado direito estão os países onde as hidrelétricas estão na ponta. A base é fornecida pelas térmicas e as hidrelétricas estão seguindo a carga. Veja que essa é uma função completamente diferente. Isso muda o sistema, como é que o sistema funciona. Pode passar para frente? Isso aqui é uma questão que geralmente ninguém percebe e que faz o grande diferencial do nosso sistema, que é a capacidade de armazenagem do reservatório. Só tem um país que tem essa capacidade parecida com a nossa, que é o Canadá. Se nossos reservatórios estiverem todos cheios, também é difícil de acontecer, mas se supõe que se